boa tarde pessoal, né? Bem-vindos a mais uma aula do Painless Math, né? E hoje nós vamos falar sobre algumas ferramentas que vão ser importantes agora até o final do nosso curso, tá? São os teoreminhas que vão ser muito úteis, porque agora que nós aprendemos as teorias de limite, continuidade e derivada, o nosso objetivo para finalizar o curso é conseguir esboçar gráficos, tá? Então, eu vou pegar o gráfico, eu vou pegar uma função que eu não tenho ideia, por exemplo, do gráfico, e com as teorias, com as ferramentas que a gente tem de limite e derivadas, a gente vai conseguir esboçar o gráfico dessas funções reais, tá? Isso é muito legal. E para isso, nós vamos precisar de umas ferramentinhas, né? Que são características de funções que nós vamos encontrar quando a gente tiver a procura do esboço do gráfico de uma função, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Então, para começar o nosso curso, só um detalhe, eu voltei para a mesa digitalizadora, porque eu recebi algumas observações, alguns feedbacks de alguns alunos, falando que aquele dispositivo que eu tinha, que eu usei na aula passada, ele tinha um delay, né? E de fato tinha mesmo. E aí ficava bem ruim para vocês prestarem atenção no que eu estava escrevendo, porque eu escrevia e falava e só depois aparecia na tela, né? Então tinha esse delayzinho. Então tô voltando aqui para a mesa digitalizadora. A minha letra não fica um pouquinho pior do que ela já é, né? Mas eu acho que vamos continuar com o que a gente estava ganhando, né? Time que tá ganhando a gente não mexe. E pelo menos a gente não vai ter aquele atraso na minha fala e na minha escrita, tá bom? Então, a aula de hoje nós vamos começar falando o que aprendendo o que são valores de máximo e mínimo. E dentro dos valores de máximo e mínimo, nós vamos aprender, na verdade, 4 definições: valor de máximo absoluto, mínimo absoluto, máximo local e mínimo local, tá? Bom, só lembrando para vocês que aqui a gente vai pegar uma função. Opa, peraí. Vamos sossegar o papel aqui, né? A gente vai pegar uma função f de x e ficar esperta com o domínio da função, né? Então, se eu tenho uma função de a em b, o a vai ser o domínio da função, que são, né, os valores de x para os quais f de x é bem definida, tá bom? Bom, então esse aqui no caso seria o domínio da função, né? Onde a gente pode pegar os valores dele sem problemas, que a gente pode aplicar na função, que não vai ter problema nenhum, tá? Então, só fazendo essa recordação aí mais uma vez do pré-cálculo. Então, vamos pegar e falar da primeira definição sobre valores de máximo absoluto e mínimo absoluto, tá? Então, eu vou pegar uma função f e um c pertencente ao domínio da função. Uma f e um c pertencente ao domínio dela, tá? Eu vou falar que o f do c, então na hora que você aplica a f nesse c, tá? Eu vou falar que f de c é valor de máximo absoluto se esse f de c, esse valor, for maior que todos os outros. Por isso que ele chama máximo absoluto. Todos os outros com x no domínio, tá? Então, se a gente pegar esse exemplo aqui, ó, eu tenho o valor c que eu escolhi. No caso, o f de c aqui no gráfico, né, da f, o f de c maior é esse ponto aqui, para esse c aqui. Então, esse caso é o máximo absoluto, tá bom? E eu vou dizer que f de c é mínimo absoluto se esse valor for menor ou igual que... f de c.
se esse valor for menor ou igual que todos os outros, para o x dentro do domínio da função. Ou seja, eu tenho um gráfico aqui, o domínio da função, esse ponto aqui no gráfico é o menor valor dele, né, do gráfico. Então, é esse Czinho aqui. Esse cara vai ser o mínimo absoluto, tá bom? Então, dentro de todo o domínio, quando eu estou olhando em todo o domínio, eu posso achar um valor de máximo ou mínimo absoluto, tudo bem? Ok. Bom, eu falei para vocês que tinham duas definições, para máximo e para mínimo, né? Aqui a gente viu o valor de máximo absoluto e o mínimo absoluto. Mas também a gente tem os valores de máximo local e mínimo local. Como o próprio nome já diz, quando é local, a gente está restringindo o domínio da função para um outro pedacinho, tá? Por exemplo, essa função f aqui, desse exemplo. Eu tenho a função, né, definida aqui, nesse intervalo, né? Vamos esticar aqui. Mas eu estou restringindo todo o domínio dessa função para esse intervalinho aqui dentro, tá? Quando eu restringo o domínio da função para pedacinhos, né, subintervalos dele, eu posso encontrar valores de máximos e mínimos também, só aqui naquele pedaço. Então, para não confundir com o máximo local ou mínimo local, caso exista, a gente vai falar que dentro desse pedaço que a gente restringiu o domínio, ele vai ser de máximo ou mínimo, então a gente vai pôr a palavra local junto, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Então, por exemplo, nesse pedacinho aqui, o valor máximo da minha função aqui é esse aqui, né? Para esse C aqui, certo? Mas ele não é um máximo global, né? Um máximo absoluto. Pode ser global, o absoluto pode ser global também, tá, gente? Em alguns livros vocês podem achar isso. Mas ele é um máximo local, mas ele não é um máximo absoluto, porque o máximo absoluto nesse domínio aqui é esse ponto aqui, tá? Pode ser em alguns lugares, né? Pode ser. Bom, tudo bem até aqui? Beleza. E aí, da mesma forma que a gente tem o máximo local, a gente pode definir o mínimo local. Por exemplo, nessa função aqui, nesse domínio todo, nessa restrição do domínio, esse ponto aqui é o menor de todos desse pedacinho aqui, né? Esse valor é o menor de todos, esse aqui, para esse C, tá? Então, para esse pedaço, para essa restrição do domínio, esse cara é um mínimo local, tá? Então, formalmente, né, matematicamente falando, eu vou falar que o f de C é um máximo local se dentro daquele pedaço o f de C for maior que todo mundo, tá? E ele for mínimo local se dentro daquele intervalo que eu escolhi, ele for menor que todo mundo, tudo bem? Então, ok. Deixa eu jogar aqui, porque ele veio pra cá, sem eu pedir, né? O que eu fiz aqui? Quero apagar aqui primeiro, peraí. Vamos apagar esses rabisquinhos. Vamos apagar esse. E vamos continuar. Ok. Bom, aqui eu vou apresentar para vocês o teorema do valor extremo. Esse teorema, ele vai garantir, caso a minha função for contínua, que a gente já aprendeu o que é, né? Se a função for contínua dentro de um intervalo fechado, eu vou conseguir garantir a existência de valores máximos e mínimos absolutos, tá bom? Então, ó, receita do bolo. Se a f for contínua num intervalo fechado,
AB, por exemplo, certo? Então, eu vou garantir um máximo absoluto, ou seja, vai existir um C dentro desse intervalo AB, pode ser os extremos, tal que o f de C é máximo absoluto, e vai existir um D dentro desse intervalo, tal que o f de D é mínimo absoluto, tá? Então, a gente vai conseguir. Esse teorema aqui, ele é super importante, mesmo para cálculo 2, quando a gente vai garantir a existência da primitiva, né, da integral, no teorema fundamental do cálculo, tá? Então, vocês aprendam bastante, porque vocês não vão usar só aqui no cálculo 1, vocês vão usar no cálculo 2 também, ok? Bom, vamos entender o que esse teorema aqui está falando no nosso exemplozinho, no nosso desenho. Então, eu tenho a minha função desenhadinha aqui, tá? E a minha função está restrita a esse intervalo A, B aqui, tá? Então, aqui, se a f for contínua, né, nesse intervalo fechado, vai existir um C, que o f de C vai ser o valor máximo dessa função, e vai existir um D, tal que o f de D vai ser o valor mínimo da função, tá? Então, a f for contínua dentro do intervalo fechado, você garante a existência de valor máximo absoluto e mínimo absoluto, tá bom? Guardem ele. E aí, vamos falar um pouquinho desse teorema de Fermat, que nos diz o seguinte: se f tiver um máximo e um mínimo local, tá? Aquele restrito, e se a derivada desse ponto existir, então a derivada desse ponto vai ser zero, tá? Então, quando a derivada de um ponto é zero, a gente dá um nome bonito para ele. A gente fala que C é um ponto crítico da f, tá bom? Então, ó, o teorema de Fermat, receitinha. F tem máximo e mínimo local agora, tá? Não absoluto. Num ponto C, tá? E se a f' de C existe, o que é existir mesmo a f' de C, gente? A derivada num ponto é um limite, né? Lembra por definição? Então, o limite existir é um valor real, que é o mesmo valor do limite à direita e à esquerda, não era isso? Né? Claro que a gente não vai ficar calculando tudo isso agora, mesmo porque nós temos várias propriedades de derivada para usar, não precisamos mais da definição, mas só voltando a explicar, relembrar o que significa existir essa derivada, tá bom? Bom, o teorema de Fermat fala, ó, se você tem essa receita desse bolo, se você tem tudo isso daí, então vai implicar que a f' de C, ela não só existe, mas ela vai ser zero, tá? E quando existir um C dentro do domínio da função, tal que a f' de C for zero, opa, vou escrever aqui igual a zero. A gente vai falar que dizemos que C é um ponto crítico da função. Então, gente, se um dia eu falar assim, encontra os pontos críticos, não precisa ser só um, tá? Encontre os pontos críticos dessa função. Vocês vão pegar, derivar a função, igualar a zero e encontrar todos os valores para os quais aquela função dá zero, tá bom? Isso vai ser muito útil para a gente também calcular o esboço dos gráficos que a gente vai ter no final do curso. A gente já está chegando no final do curso, né? Ok, então vamos, deixa eu pegar outra cor para não apagar. Vamos provar esse teorema, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeiro caso, deixa eu ver se dá para eu aumentar aqui. Vamos por aqui. Eita, que meu computador tá travando hoje.
certo? Não fiz nada, né? Não deu para eu fazer. Eu queria aumentar mais a tela, mas não tá dando. Então, vamos demonstrar esse teorema, tá? Bom, o teorema está falando, se ele tiver um máximo ou um mínimo local, e um mínimo local em C, e se f' de C existir, então eu tenho que mostrar que a derivada é zero. Então, o primeiro caso que a gente vai fazer é assumir que f tem um máximo local, né? Então, num C, né? Em C, pertencente ao domínio da função. Então, o que a gente sabe? Que existe um intervalo lá restrito, né? Dentro do domínio, para os quais a f de C é maior que todos os valores próximos dele, né? Dos pontos que estão próximos dele. Então, ó, f de C é um máximo local, se f de C for maior ou igual que f de x, para valores x próximos de C, ou seja, dentro de um intervalo, né? Restrição do intervalo, tá bom? Bom, então, f de C é maior ou igual que f de x para todo x próximo de C, tá? Para lembrar que é na restrição numa restrição no domínio, não necessariamente no domínio todo, tá bom? Bom, mas falar isso, gente, como o x... Então, tem um C aqui, né? Como o x está próximo de C, vou pegar ele aqui, por exemplo. Eu posso falar que esse x ele tem uma carinha especial. Ele não é o ponto próximo do C? Então, ele é um C mais H, esse x aqui, né? Eu tô no C, eu caminhei mais H, caí no x, né? Então, esse x aqui, eu posso escrever como C mais H. Para um H, como ele é próximo do C, para um H pequenininho, né? Tendendo a zero. Tá bom, gente? Isso significa, mesma coisa, eu posso jogar esse f de C mais H para o outro lado, que na verdade a gente está subtraindo dos dois lados f de C mais H, né? Isso significa que essa expressão aqui é maior ou igual que zero, tá? Vou chamar essa daqui de estrelinha. Ok, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr o menos em evidência e vai ficar f de C mais H menos... Opa, desculpa. Vamos arrumar isso aqui. Vou pôr o menos em evidência nesse primeiro membro aqui. F de C mais H menos F de C maior ou igual que zero. Não fiz nada, tá? Só que agora eu vou multiplicar essa desigualdade por menos 1. E quando eu multiplico por menos 1, o que acontece? Muda o sinal da desigualdade, né? Porque você está multiplicando por um número negativo. Então, vai ficar assim, ó, f de C mais H menos f de C menor ou igual que zero, tá bom? Tava maior, agora é menor, tá? Bom, como o H tá tendendo a zero, mas é um valor próximo de zero que não é zero, eu vou passar dividindo ou multiplicando dos dois lados por 1 sobre H, que é positivo, né? E não altera o sinal da desigualdade. Mas isso daqui é zero mesmo, né? Então, tudo bem. Então, vai ficar zero aqui. Zero sobre H é zero, tá? Bom, agora eu vou aplicar o limite de H tendendo a zero para os dois lados. E quem que apareceu aqui nesse primeiro membro? A derivada de C, né? Então, esse aqui é o f' de C, e você achou que f' de C é negativo. Então, mas ainda não acabou, tá? Tá bom? Então, aqui a gente achou que ele é negativo. Guarda aí, guarda aí. Guarda no coração. Deixa eu apagar aqui o verde. Eu quero mostrar que a derivada é igual a zero, né? Eu cheguei em menor ou igual a zero. Se eu mostrar agora que ela é maior ou igual que zero, um número que é menor ou igual que zero e maior ou igual que zero tem que ser zero, né? É essa a ideia. Bom,
Por outro lado agora, em estrela, aqui, né? E aí eu já pus o sinal em evidência e já multipliquei por -1. Se eu assumir aqui que o H é negativo agora, porque aqui a gente assumiu que ele era positivo, né? Que a gente multiplicou por 1 sobre H dos dois lados e não satisfez nada. E não alterou o sinal da desigualdade, desculpa. Então, aqui nesse caso, se ele for negativo, na hora que eu dividir por ele, vai mudar, né? Porque 1 sobre H vai ser negativo. E aí, passando o limite, esse cara aqui dá exatamente o F' de C, que está bem definido por hipótese, né? Só que ele também, a gente chegou que o F' de C é maior ou igual que zero. Então, a gente chegou que, por um lado, ele é negativo, e por outro, é menor ou igual que zero, e por outro lado, ele é maior ou igual que zero. Isso implica que o F' de C é zero, né? Se um número é menor ou igual que zero e maior ou igual que zero, ele tem que ser zero, né? Não é difícil, né? Foi uma aplicação simples da definição de limite. E é muito importante porque o teorema de Fermat garante a existência dos pontos críticos. Os pontos críticos são pontos no domínio da função, estou repetindo de novo, são pontos no domínio da função cuja derivada naquele ponto é zero, tá? A derivada. Então, só relembrando, se eu falar assim, tem essa função aqui, tem essa função aqui. Eu quero que vocês encontrem os pontos críticos dela. O que vocês vão fazer? Vocês vão derivar a função, igualar a zero. Vixe, meu computador tá loucão hoje, gente. Peço desculpas. Tá? E desculpa, eu tava falando para vocês. Então, quando eu falar assim, tem essa função e eu quero que você determine os pontos críticos dessa função, vocês vão derivar a função igualar a zero, encontrar todos os pontos onde satisfaz a derivada C0, tá bom? Professora, não tô entendendo nada. Calma que a gente vai entender. E a gente vai pegar. Deixa eu ver qual é o próximo, mas já a gente faz um exemplo. Tá bom? E aí, gente, a segunda parte do teorema, o primeiro caso foi a gente assumir que ele possuía um máximo local, né? O segundo caso, que por hipótese ele tinha um máximo local ou mínimo local, é análogo e eu vou deixar de exercício para vocês. Nossa, mas eu apaguei o exercício, eu atrapalhei o exercício aqui, né? Ele é análogo ao primeiro caso, tá? Então, eu vou deixar vocês fazerem para entregar de exercício para a próxima lista, tá? E aí, a gente mostra que tanto no primeiro caso quanto no segundo caso, ou seja, se f possui mínimo local ou máximo local, e a derivada nesse ponto existir, né? Nesse mínimo, nesse máximo local existir, então a derivada vai ter que ser zero. Então, o teorema de Fermat, por que ele é importante? Tanto que foi tem o nome do Fermat, né, gente? Existência, garantia, né, a existência de pontos críticos de F. Então, o que é um ponto crítico? C pertencente ao domínio, todo C pertencente ao domínio, tal que a derivada em C é zero, tá? Beleza. Aí aqui ele fala, né, chamaremos de ponto crítico uma função, que é o que eu acabei de definir aqui. Ele fala de um outro caso também, tá bom? O número C pertencente ao domínio tal que a derivada é zero ou que ele não existir, né? O que não existe? Uma derivada
Quando a derivada é um limite, os limites laterais podem existir, mas são diferentes, ou um deles explodir, né, gente, ir para o infinito, tudo bem? Então, por exemplo, aqui, se eu pegar o y igual a x ao cubo, nesse exemplo, o zero é um ponto crítico da função. Por quê? Vamos ver? Então, vamos pegar f de x igual a x ao cubo. Ele está falando que zero é um ponto crítico da função. Bom, vamos derivar essa função. A gente sabe, né, que cai o expoente, não precisa mais usar a definição, que a derivada de x vai ser 3x ao quadrado. Eu falei para vocês, vamos determinar os pontos críticos dessa função? Eu tenho que igualar a derivada a zero e determinar os pontos críticos. Então, isso me dá uma equação, x² igual a zero, c e somente c, x é igual a zero, certo? Então, zero é um ponto crítico de f. Mas é mesmo, professora? Ora, se você calcular f' de zero, é 3 vezes zero ao quadrado, que é zero. Então, tá certo, né? Tudo bem? Dá para tirar a provinha real, tá? Nesse caso aqui, gente, quando a função f de x for o módulo de x, a gente já viu que não existe a derivada no zero, né? Porque quando a gente calcula a derivada do ponto zero, no limite lateral à direita e à esquerda, eles dão diferentes, né? Então, não existe. Não existe f' de zero para a função f de x igual ao módulo de x, aqui nesse outro exemplo, certo? Mas a gente vai chamar ele de ponto crítico também da função. Então, um ponto crítico de uma função vai ser um ponto do domínio. Nota que o zero também está no domínio, né? Porque está bem definido o módulo de zero, que é zero. Então, é um ponto do domínio que ou a derivada é zero ou ela não vai existir, tá bom? E aí, vamos para um exemplo. Bom, eu já fiz aqui desses exemplozinhos que estavam no gráfico. Vamos aqui, ó, exemplo. Encontre os pontos críticos da função. Para vocês não falarem que eu fico dando função fácil na aula. E coloco difícil na lista. Vamos achar os pontos críticos dessa função? Então, eu falei para vocês que a gente tem que derivar a função, né? Depois que a gente achar a derivada, tem que igualar a zero, que aí a gente vai achar todos os valores para os quais a derivada é zero, tá? Bom, como que eu derivo isso aqui? Isso aqui é um produto, né? É a derivada da primeira função vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira função. Tudo bem? Bom, a derivada desse aqui é o quê? Cai o expoente, né? X vai ser, e tira um do expoente aqui, que multiplica 4 menos x. Esse aqui, a derivada vai ser a derivada desse menos a derivada desse, vai ser 0 menos a derivada de x, que é 1, então vai ficar menos 1, x a 3/5, certo? Então, na hora que a gente fazer as continhas, né, melhorando tudo isso daqui, vocês vão achar, tá tudo escritinho aqui nas notas de aula, tá? 3, 4 menos x sobre 5 raiz quinta de x quadrado, menos esse valor horrível, né, gente? Mas tudo bem. E aí, eu tenho que igualar esse valor a zero. Ó, tá aqui. Vamos pegar aqui. Então, ó, achei a derivada, né? Esse aqui foi o f' de x que nós calculamos. Aí, fazer ele igual a zero, ou seja, achar os valores de x para que f' de x seja zero, a gente igualando isso a zero, fazendo as continhas, né? Nós vamos chegar
num valor único, num ponto crítico, x igual a 3 sobre 2, tá? As continhas estão todas feitas aqui, vocês podem acompanhar nas notas de aula. Então, a gente chegou que x igual a 3 sobre 2 é um ponto crítico de f, tá? E aí, aqui eu tirei aí eu falei assim, desculpa, nesse caso aqui, que a gente derivou igual a zero, a gente encontrou esse ponto único, x igual a 3 sobre 2, né? Porém, eu testei aqui o x igual a zero e eu coloquei esse mais porque é o limite de h tendendo a zero pela direita, tá? A derivada à direita. E eu achei que a derivada à direita explode. Então, não existe o f' de zero para essa função. Então, o zero também é um ponto crítico, tá? Então, muito cuidado. O que esse exemplo fala pra gente? Que nem sempre é suficiente só igualar esse a zero. Igualar esse a zero me dá certeza que eu vou encontrar pontos críticos, tá? Mas não significa que são todos, tá bom? Então, é isso que eu tô falando aqui. Ok, então agora a gente sabe o que é um ponto crítico. Ó, tá acabando a aula já, viu? Essa aula vocês precisam de atenção para engolir, né, os detalhezinhos. Mas não é difícil, não. Bom, agora a gente sabe o que é um ponto crítico. E o teorema de Rowley também é um teorema que garante a existência de pontos críticos também, tá bom? Então, ó, o que o teorema de Rowley fala pra gente? Se a f contínua num intervalo fechado AB, tá? Receita do bolo. Se a f for derivável em AB aberto, não necessariamente nos extremos, tá? E se a f de A for igual a f de B, então, vai existir um C dentro desse intervalo AB aberto, tal que a f' de C é zero, tá? É outra condição, aqui ele está mais restrito, né? O teorema de Fermat, ele fala um pouquinho mais forte o seguinte: se tiver ponto de máximo e mínimo local, então vai existir um C, e se a derivada existir, né? Então, f' de C vai ser zero, tá? Aqui, ele vai dar uma outra condição. Se a f for contínua no intervalo fechado AB, derivável no intervalo aberto AB, e se o ponto A e B, na hora que você aplica f, eles coincidem, então vai existir um C dentro desse intervalo, que também vai ser ponto crítico da f, ou seja, a derivada dele é zero, tá bom? Aqui, gente, nós vamos testar 3 casos a gente vai ter que quebrar, tá? Por que 3 casos? Bom, porque eu não sei a cara da f. A única coisa que eu sei é que ela é contínua no AB fechado, derivável no AB aberto, e que o ponto A e B, a f é a mesma coisa. E o f de B também. Então, esse ponto e esse, eles valem o mesmo valor. Aí, como a função é contínua, eu não sei o que está acontecendo aqui na função, tá? Eu sei só que o f de A e o f de B coincidem, tá bom? Então, é por isso que eu tenho que quebrar em 3 casos, porque os casos possíveis são quando a função for constante, porque o f de A e o f de B são o mesmo também, né? Assim como todos os outros pontos, né? Ou se dentro do intervalo AB tiver alguma bundinha, né, para cima, ou
se dentro do intervalo AB, e aí, né, aí a gente tá assumindo que o A e o B valem a mesma coisa, tá, gente? Sempre assim. O F de A, o F de B. E aqui, se ele faz uma bundinha para baixo, tá bom? Então, são esses três casos que eu tenho que mostrar que existe um que existe um C aqui dentro do intervalo AB, tal que a derivada é zero, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer. O primeiro caso é o caso que a F é constante, certo? Às vezes esse programa ele é teimoso, ele não quer apagar, né? Mas eu sou mais teimosa ainda, então a gente apaga manual. Ok. Então vamos lá, ó. Vamos ver o que eu escrevi aqui. Se a f de x for constante, ou seja, né, a gente está no caso que o A tem o A e o B do intervalo, então o A vale K, o f de B também vale K, né? E os outros pontos, porque a função é constante, também vale K, né? Esse aqui. Então, eu vou ter que mostrar que existe um C aqui dentro, tal que a derivada, né? Que é o coeficiente angular da reta tangente que passa nesse ponto é zero. Certo? Bom, gente, para achar os pontos críticos da função, eu tenho que derivar a função, não tenho? Mas f de x é uma constante, a derivada de constante para todo x no AB, né? E a derivada de constante é zero para todo x. Bom, então, o que eu mostrei? Que para qualquer x dentro do intervalo AB aberto, porque eu só estou garantindo a derivada nele aberto, tá? Para todo x dentro desse intervalo aberto, f' de x é zero. Ou seja, para todo mundo que não é o extremo A e o B, a f' desse cara é zero. Ou seja, todo x dentro do A e B aberto é um ponto crítico. Bom, se você já exibiu vários, você já exibiu um, né? Vamos para o próximo caso. Bom, gente, o segundo caso é o caso que, ó, o f de A e o f de B são no mesmo ponto, porque precisa, tá? Porque tá na hipótese, tem que constar isso. E que ela faz uma bundinha para cima, né? Uma concavidade aqui, para cima, tá bom? Bom, quando tem esse caso, né, significa o quê? Que todos os outros valores x dentro do intervalo AB são maiores que o f de A, né? Os f de x aqui. A gente pode perceber isso. Então, é por isso que eu tô fazendo esse caso aqui, tá? E aí, pelo teorema do valor extremo, que a gente viu um pouquinho antes, né? Aqui tá escrito aula passada, mas na verdade é a aula 13 que a gente começou o curso de hoje. A f vai ter um valor máximo, né? Quando tem essa bundinha, ela vai ter um valor máximo no intervalo aberto AB. Mas como o f do A é igual ao f do B, esse máximo vai ter que ser um cara dentro do intervalo AB aberto, né? Então, esse cara é um ponto, vai ser, no caso, esse aqui seria, né? Vai ser um ponto de máximo local, e pelo teorema de Fermat, se a função é contínua e tiver um ponto de máximo local, então, essa derivada existir dentro do intervalo aberto AB e existe por hipótese, né? Então, a derivada nesse ponto é zero. Então, a gente já exibiu um ponto crítico, tá? Vai ser um ponto crítico. E o último caso é o caso que o f do A é igual a f do B e aparecer uma bundinha,
né? Com concavidade para baixo, dentro desse intervalo AB. Bom, nota que qualquer valor x que eu pegar, como a concavidade é para baixo, qualquer x que eu pegar aqui no intervalo AB, ele vai ser menor que o f do A. Por isso que eu estou assumindo isso aqui, tá bom? De novo, pelo teorema do valor extremo, é análogo ao caso 2. Ele vai ter um valor de mínimo em AB. Mas, como f do A é igual ao f do B, né? Esse mínimo vai ser um C que não é o A e nem o B. Então, ele vai ser um C dentro do intervalo AB aberto. Então, a função é contínua e ele é um valor de mínimo dentro do intervalo, né? Pelo teorema de Fermat, como existe a derivada de qualquer ponto no intervalo aberto AB, então a derivada desse ponto vai ser zero e ele vai ser um ponto crítico. E aí tá provado, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu apagar esse aqui. Eu falei que essa aula ela era bem estruturada, assim, né? Mas ela não tem problemas. Vamos ver um exemplozinho aqui de como esse teorema que a gente acabou de provar, né, é importante. E por que ele é importante? Porque a gente é capaz de provar a existência de raízes, né, por exemplo, de polinômios de grau 3, por exemplo, que a gente sabe que polinômio de grau 3, grau 5, nem sempre a gente consegue achar as raízes, né, na lata, assim. E aí, esse teorema que a gente acabou de mostrar, ele serve para a gente exibir a existência dessas raízes reais dentro do polinômio, porque a gente sabe, né, aqui a gente está estudando só funções reais. A gente sabe que quando um polinômio ele pode ter raiz real e complexa, né? Lembra quando a gente tem polinômios de grau 2, quando o delta dá negativo, né? Significa que aquelas raízes não são reais, ou seja, são complexas, certo? Aqui, por exemplo, como a gente está estudando os casos reais, né? Esse teorema que a gente acabou de provar vai ser capaz, por exemplo, de fazer a gente conseguir mostrar que, por exemplo, esse polinômio x ao cubo menos x menos 1 possui uma única raiz real, ou seja, as outras duas são complexas, tá bom? Então, vamos provar. Vamos pegar o x igual a 0 e o x igual a 1. Vou pôr x1 e x2 e calcular a f desses caras. A f de 0, fazendo as continhas, vai dar menos 1. E a f de 1 vai dar 1. Esse cara é negativo, esse cara é positivo. A gente estudou o teorema do valor intermediário, né? Que fala que num determinado intervalo, né, do domínio da função, se tem uma parte que dá negativa e a outra que dá positiva, vai existir um C dentro desse intervalo 0, 1 que eu peguei, né? Tal que a f de C é 0. Não é isso? A f, não a f', tá? Teorema do valor intermediário, que foi das aulas passadas mesmo, dos vídeos passados, tá? Bom, mas no caso de polinômio, falar que um polinômio, que você aplica um valor num polinômio ele dá 0, é falar que ele tem raiz, né? Que é a raiz. Então, gente, esse C aqui é uma raiz real, porque tá dentro do 0, 1, né? Então, aqui a gente já mostra que existe uma raiz real. Então, até agora a gente não usou o teorema que a gente acabou de demonstrar, tá bom? Bom, então, a existência. Agora eu vou mostrar a unicidade, que essa raiz C que eu achei é única, tá? Bom, aqui a gente vai usar uma coisa que na matemática chama prova por absurdo, tá? O que é uma prova por absurdo? A prova por absurdo, basicamente... Então, peraí. Eu quero provar a unicidade da raiz real. Mostrar que ela existe, a gente já acabou de fazer, da raiz real, aqui. Né? C pertencente a 0, 1. O que eu tava falando? Ah, tá. Da prova por absurdo. Eu quero mostrar que C... Quero mostrar. O que eu quero?
mostrar, aqui, né, tal que f de c é zero. Mostrar que c é único. Como que a gente faz a prova por absurdo? A gente supõe que não é único. Ah, se não é único, tem pelo menos 2. E aí, quando a gente nega o que a gente quer provar, a prova por absurdo é a seguinte: se você negar o que você quer provar, você tem que chegar num absurdo qualquer na matemática, tá bom? E é isso que a gente vai fazer. Então, por absurdo, eu vou negar que ele é único. Mentira. Eu quero provar que ele é único, mas eu vou supor por absurdo que seja mentira. Provar que é mentira é que não é único. Para não ser único, tem pelo menos 2 raízes, né, reais, certo? Então, suponha que C não é único. Ou seja, existem pelo menos 2 raízes reais. Aqui eu pus A e B, podia ser A e C ou B e C, porque C já é uma delas, né? Mas tudo bem. Vamos pegar A e B. Porque você está supondo por absurdo mesmo, você supor que existe 2, 3, tudo bem, né? A e B, tá? Bom, então, como A é raiz de F, eu tenho que F de A é zero. Como B é raiz de F, o F de B também é zero, certo? Ou seja, o F de A é igual ao F de B. Então, olha o que a gente tem. A F é contínua em AB. Porque é polinômio, né, gente? É contínua em todos os reais. É derivável em AB. Porque é polinômio, a gente sabe que polinômio a gente pode ficar derivando e sempre vai existir a derivada, né? E o F de A é igual ao F de B. Olha, nota que a gente está nas condições do teorema passado. E o que o teorema passado falava pra gente? Que vai existir um D pertencente a AB, tal que o F' de D é zero. Certo? Ou seja, o D é um ponto crítico. Mas, gente, quem que é F' de x? A F é x ao cubo mais x menos 1. Quem que é a derivada? É 3x quadrado mais 1. Mas, nota que, para qualquer valor do domínio, ele ao quadrado é sempre positivo, né? Multiplicar por 3 dá positivo. Somar 1 dá sempre positivo. Ou seja, a derivada dentro do domínio é sempre positiva. Aí você está falando que existe um D pertencente a um intervalo restrito do domínio, tal que a derivada é zero. E isso é um absurdo, porque você acabou de provar para mim que a derivada em qualquer ponto desse polinômio é positivo. Olha que coisa linda. Então, depois vocês veem mais uma vez essa demonstração, tá bom? E... não vou desanimar vocês, não. Provavelmente essa é a aula mais, vamos dizer assim, difícil do nosso curso todo. Mas é uma aula do curso todo, né, gente? A gente pode, né? Agora a gente tá super preparado. Vocês têm 12 monitores para tirar dúvida, né? Então, vamos mexer esse doce. E tem a professora também, viu, gente? Ok. E agora, eu quero provar para vocês o teorema, outro famoso teorema, o teorema do valor médio, tá? Que fala o seguinte: receita do bolo, seja f contínua no intervalo AB, tá? Derivável em AB aberto. Então, se satisfazer essas coisas, vai existir um C dentro do intervalo aberto AB, tal que F' de C é F de A menos F, aqui é A, sobre B menos A, tá?
Ó, professora, mas não tá parecido com a derivada? É, né? Derivada. Só que não tem o limite, né, gente? Ó, que belezinha. É um valor mesmo, absoluto ali, né? E aí você pode também, ou seja, existe um C pertencente a B, tal que f de B menos f de A, só multipliquei em cruz, tá? É isso aqui. Tudo bem? Ó, isso aqui parece uma equação de reta, né? Y menos y0, coeficiente angular, que é a derivada, x menos x0. Ó que belezinha. E o x, esse é o f de x, esse é o f do x0, né? Então, funciona mesmo. Vamos provar isso aí? Tá acabando, viu? Tá acabando. Tá acabando. Força, força. Força, time. Opa, fica aqui. Ai, acho que ficou agora. Mas ficou do jeito que eu não queria, né? Opa. Pronto, agora sim. Ok, tá? Bom, então, fazendo aquela construção, eu tenho o intervalo AB, né? Vamos ver o negócio aqui, só um minutinho, gente. Eu quero aumentar de forma que a gente veja assim. Acho que é melhor. Tá? Na nossa construção, a gente tem y igual a f de x, tá? Contínua no intervalo AB fechado, derivável no AB aberto. E aí, aqui tá toda aquela construção que a gente fez do coeficiente angular. Lembra que a gente fez? Que o coeficiente angular de AB, né, é dado por essa expressão, né? O coeficiente angular da reta secante, lá do começo da construção de derivada, certo? Então, aí eu tenho uma reta, né, que passa com esse coeficiente angular, que é dado por essa forma aqui, tá? Agora, você pega o ponto A, F de A. Esse aqui, A, F de A, tá? Como sendo o x0. Opa, o que tá aparecendo um monte de coisa aqui, meu Deus? Que é o x0, f de x0, tá? Esse vai ser nosso x0, esse vai ser nosso y0, tá bom? Então, ó, o y0 é f de A e o x0 é o A, tá bom? Bom, esse cara aqui é o f de x, certo? E joguei esse f de A para cá, só isso. Tudo bem? Agora, eu vou passar o y igual a f de x para cá também. Então, vai ficar assim, ó. F de x... Na verdade, gente, deixar o f de x positivo, né? Então, passar tudo isso daqui para o outro lado. Então, vai ficar f de x menos f de A. Opa! Eu não sei porque que ele está fazendo isso. Vamos escrever aqui. Vai ser f de x menos f de A menos f de B menos f de A sobre B menos A, x menos A igual a zero. Joguei tudo para um lado, tá bom? E agora eu vou chamar tudo isso aqui de h de x, que foi o que eu fiz aqui. Defina h, tá? Bom, se você observar, a h ela é contínua no intervalo fechado AB e derivável no intervalo AB aberto, porque ela é definida pela função f, e tá aqui para vocês verificarem, tá? Outra coisa, se você calcular o h de A e o h de B, eles vão ser iguais. Eu vou pedir para vocês verificarem isso, tá bom? Pelo teorema de Rowley, que a gente provou, né? Vai existir um C dentro do intervalo aberto AB, tal que a galinha de C vai ser zero, ou seja, vai ter um ponto crítico lá, né? Bom, mas quem é o H'? O H' não é uma galinha, é o H', tá? Bom, a gente deriva. Quem é o H'? A gente deriva esse cara aqui. O f de A é uma constante e vai embora, né? Esse daqui, a gente pega a regra do produto, vai sobrar só esse termo aqui. Então, vai sobrar f' de x menos esse termo, certo? Só que, pelo teorema de Rowley, na hora que eu substituo o H'
de C, ele é zero. Então, onde tem x vai ficar C, né? E pelo teorema de Rolha, esse H' é zero. Ou seja, vai existir um C pertencente a B, tal que o F' de C é igual, joga esse menos para cá, e a gente tem a demonstração dos teoremas. É muito lindo isso aqui. É muito técnico, você tem que lembrar de uns detalhezinhos, mas não é impossível, tá, gente? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. E agora vamos fazer um exemplo mostrando uma aplicação desse teorema. Olha que bonitinho. Peraí que eu só esqueci o nome dele agora. Deixa eu pegar aqui. Teorema do valor médio. Não se confundam com o valor intermediário. O teorema do valor intermediário é 1, o teorema do valor médio é esse que a gente acabou de provar, tá bom? Bom, vamos lá. Terminando a aula. Não precisa ser tão grande assim. F de 0 é menos 3. E o F... Suponha que F de 0 é menos 3 e F' de x é menor ou igual que 5. Para todo x no domínio, né? Qual é o grau... desculpa. Quão grande F de 2 pode ser? Às vezes, gente, o James tem uns exemplos esquisitos, né? Mas tudo bem, vamos fazer o que ele quer, né? Quão grande o F2 pode ser, né? E aí, a gente vai conseguir, sem saber a cara da função, só sabendo que a F de 0 é 3 e que a F' de x é menor ou igual que 5, a gente vai mostrar que a F do 2 é 7. É o máximo que ela pode ser. O máximo de valor atingível. Professora, para que serve esse exemplo? Ó, sinceramente, é interessante você, tipo assim, você não sabe a cara da função e você consegue informações específicas de alguns pontos específicos da função, né? É interessante. Agora, beleza. Ok, James. Então, vamos lá. Vamos considerar o intervalo 0,2, né? Porque eu quero saber o quão grande é a F de 2, né? Então, eu tenho que considerar pelo menos o 2 aqui. E aí, você poderia ter considerado outro intervalo que tenha o 2 dentro, tá? Mas aí, o James escolheu 0,2. Bom, por hipótese, a derivada em qualquer ponto do domínio existe, tá? Bom, a gente tem um teorema que fala que se a F' de um ponto existe, ou seja, se é derivável naquele ponto, então é contínua naquele ponto. Então, se a derivada existe para todo x, então ela é contínua para todo x. Pelo teorema do valor médio que a gente acabou de provar, vai existir um C no 0,2, tal que o F de 2 menos o F de 0 é o F' de C, 2 menos 0, certo? O F de 2 não faço ideia quem seja. O F de 0 é menos 3, com esse menos aqui vai ficar mais, né? Esse aqui não sei quem é, vou deixar. Aqui vai ficar mais 3, né? F' de C vezes 2. Tudo bem, gente? Então, isolando o F de 2, porque eu quero saber a informação dele, isso daqui vai ser F' de C, 2F' de C menos 3, certo? Só que o F' de x,
é menor ou igual que 5 por hipótese para todo x. Então, esse cara aqui é menor ou igual que 5. Certo? Então, gente, o f de 2 vai ser 2f' de c menos 3, que é menor ou igual. Se isso aqui é menor ou igual que 5, tudo isso é menor ou igual que 2 vezes 5 menos 3. 2 vezes 5, 10, menos 3, 7. Então, f de 2 é menor ou igual que 7. Então, o máximo que f de 2 pode valer para funções que atingem essas hipóteses é 7, tá? Só isso. E aí, para finalizar nossa aula, eu vou dar um teorema para vocês, super importante, que fala o seguinte: se eu tenho uma função cuja derivada é zero em todos os pontos do intervalo que ela está definida, então essa função é constante, tá? Então, se vocês pegarem uma função que vocês não sabem a cara dela, mas vocês conseguirem mostrar que a derivada em todos os pontos dela é zero, então essa função vai ser uma constante, tá? Ok, como que a gente prova isso? Então, ó, receita do bolo. F' de x igual a zero para todo x no intervalo AB, certo? Então, f é constante. É a função constante, para alguma constante, tá bom? Então, pega um x1 e um x para demonstrar. Pega um x1 e um x2 dentro desse intervalo, tá? E assim, eu tô assumindo que o x1 é menor que o x2, mas você podia assumir o contrário. Sempre um número com o outro, desde que eles sejam diferentes, um é maior que o outro, né? Tô escolhendo aleatoriamente que o x1 é menor que o x2, tá bom? E aí, você considera o subintervalo x1, x2, que tá contido no AB. Tá contido, né, gente? Eu tenho o AB aqui. Eu escolhi um x1 e um x2 dentro do AB, de forma que o x1 é menor que o x2, e estou considerando esse intervalo aqui, tá bom? Só isso. Bom, se a f', se a derivada nos pontos existe, então ela é contínua, né? E se ela é contínua no AB aberto, ela é contínua nesse cara aqui. Então, f é contínua nesse subintervalo, né? E ela é derivável por hipótese no intervalo aberto AB, então ele é derivável aqui. Então, é derivável aqui também, né? Se eu tirar os extremos, tá bom? Pelo teorema do valor médio, que a gente acabou de provar, vai existir um C aqui, satisfazendo f' de C, f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, tá? Só que, por hipótese, o f' de C é zero, porque a derivada é zero para todo x em AB. E esse C tá dentro do AB, né? Porque o C tá aqui, certo? Então, f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1 é zero por hipótese. Multiplique em cruz, f de x2 menos f de x1 é zero. Isso implica que o f de x2 é igual a f de x1. Só que você pegou quaisquer x1, x2 aleatórios dentro do intervalo AB. E quaisquer outros dois que você pegar e fazer a mesma ideia, você vai chegar que eles são iguais. Então, você tá falando que qualquer número que você pega dentro do intervalo AB, na hora que você aplica f neles, sempre vai para o mesmo lugar, sempre vai para o mesmo valor. Então, essa função é constante. Tá? E aí, termina a nossa demonstração. E, se eu não me engano, termina a nossa... Não, tem mais uma aqui. Tem mais um. Não vão embora, não vão embora. Ah, esse é legal. Espero que vocês estejam achando legal também, viu? Eu acho uma das aulas mais legais, mas é uma das aulas mais pesadinhas, porque tem... Não é porque é difícil, é porque tem muita informação, né? Certo?
A gente tem que ver se é difícil mesmo de eu não conseguir fazer ou porque tem muita informação e eu preciso assistir a aula da professora super legal pra ó, então eu tô falando que eu tenho duas funções f e g, tal que as derivadas delas coincidem para todo x no intervalo AB. Esse corolário ele é muito importante porque nós vamos usar em cálculo 2 também. A gente vai mostrar que se as derivadas de duas funções distintas coincidem num intervalo, então essas funções elas são iguais a menos de uma constante, tá? Então elas são iguais, só que a menos de uma constante, tá? Bom, defina uma fona que seja a diferença da f e da g. Tá? Calcula a derivada dessa fona. A gente vai usar o teorema anterior. Vai ser f' de x menos g' de x, né? Derivada da diferença. Só que por hipótese, f' e g' de x são iguais, então essa diferença vai ser zero, né? Pelo teorema anterior, para todo x em AB. Pelo teorema anterior, se a fona' de x vai ser zero para todo x em AB, a fona é constante. Ou seja, a fona de x é um c, constante. Mas a gente tinha definido ela como f de x menos g de x, que agora é igual a c. Ou seja, f de x é g de x mais c. Muito bonito, né? Então, esse é como eu escrevi ali, esse é um dos resultados mais importantes que garantirá resultados de integrais, tá bom? Teorema fundamental do cálculo para cálculo 2, muito importante. Então, comam esses resultados, tá? Para usar aqui em cálculo 1, para absorver os conhecimentos de cálculo 1 e para usar em cálculo 2 quando a gente estiver construindo integrais, tudo bem? Bom, a nossa aula fica por aqui. Daqui 15 dias a gente tem a outra, se eu não me engano já é a última, tá? E a gente se vê nas listas e na próxima aula. Um grande beijo e bons estudos!